A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, estou aqui com a minha Bíblia aberta, em Tiago capítulo 1, a partir do versículo 12. Hoje é domingo, 4 de dezembro de 2022. Vamos ler o texto. Abra sua Bíblia junto comigo. Tiago capítulo 1, a partir do versículo 12. Bem-aventurado a pessoa que sofre a tentação, que atravessa ileso, que renuncia à tentação. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, amar ao Senhor é renunciar ao pecado. Não podemos pensar que dá para misturar os dois. Não. Se não renunciamos, a árvore no centro do jardim, aos olhos de Adão, era a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas a árvore no centro do jardim, a árvore da vida, comunhão com o Senhor. Portanto, não dá para comer dessas duas árvores, viu, meus irmãos? Não dá para participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O homem vai ter que fazer uma escolha, E continua assim: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído, Então é engodado. Ou seja, ele é seduzido, pelo engano. Ele é seduzido, ele é atraído, pela sua própria concupiscência, que é o desejo da carne, o desejo fora de hora, o desejo impuro. Depois, havendo a concupiscência, concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Então, o salário do pecado continua sendo a morte, e vemos que o peixinho pode parecer que aquela isca é um prêmio, mas na verdade é um roubo. Se ele escapar a tempo do anzol, vai sair com a sua garganta toda sangrando, vai sofrer por muito tempo. Mas se o pescador conseguir, tirá-lo para fora d'água, vai morrer fritado, no fogo. Portanto, é um mau negócio, O peixe olha a isca e pensa, isso aí é ganho, mas na verdade isto é uma grande perda. Então o pecado, ele promete ao ser humano, como a Eva olhou para o fruto, seduzido pelo engano, pai da mentira, e disse, essa árvore é boa para dar entendimento. Na verdade tirou o entendimento de Adão e Eva, tiraram a vida espiritual e os tornaram escravos do inimigo. Meu Deus, que escravidão, Do pecado e da morte. Vemos então que quando o pecado nos convida e quer nos seduzir, é preciso compreender que não precisamos dele. Se isso fosse necessário ou bom mesmo, Deus não nos negaria. O Salmo 84 diz que Deus não nega bem algum aos que andam na retidão. Portanto, por que Deus proibiria algo que fosse bom? É que a carne, com A craseado, parece bom, Para a carne parece bom o pecado. Porque a carne, ela é uma frequência de engano. Então, não podemos confiar nos sentimentos, pensamentos e desejos carnais, porque os convites do pecado prometem ganho, mas são sempre perda. Uma das piores perdas é a perda da percepção. Você vai retroceder, vai ficar em trevas. Isaías 59 fala que, versículo 1 e 2, que o pecado ele vai fazer uma divisão, uma separação entre você e Deus, até que você se arrependa e confesse. É uma perda. Como diz a palavra de Deus, que o amor ao mundanismo faz com que não percebamos o amor de Deus. Quando Sansão tocou no pecado, ele pensou que estava ganhando, mas ele perdeu muito, quase perdeu tudo, só que se arrependeu no final. O bom seria, como diz o pastor Riclave, não ter que se arrepender, mas sim nem cair nessa cilada, pessoal? Oh, maravilha, poder renunciar. Sansão podia renunciar, Adão e Eva podiam renunciar, mas você e eu podemos, aquilo que a Bíblia diz que não precisamos. Aqui em Oséias capítulo 6, diz que no versículo 7 e também no versículo 8, Oséias 7, versículo 8 e 9, tá? Diz, Efraim com os povos se mistura,
olha só, é como um bolo que não foi virado, né? Estrangeiros lhe devoram à força. Olha, o mundanismo enfraquecendo. Ele não o sabe. Até as cãs se espalharam sobre ele, né? E não sabe. Então, o que acontece? Quando Deus disse, Esdras e Neemias, quando vocês entrarem na terra lá, vocês não imitem o costume daqueles povos que eu rejeitei. Também disse para Josué e Caleb, né? Vocês sejam separados, não se misturem para que sejam fortes. Você está vendo? Então, o que nós estamos vendo é separação do pecado, força. Quando Josué se misturou ali, né, sem saber, lá em Ai, por causa de Acã, né, ele se misturou. A Bíblia diz que Deus diz, eu não serei mais com vocês, até que vocês renunciem a essa coisa aí, esse pecado. Eu não vou participar, até que haja arrependimento, né? Então, vocês não poderão subsistir diante dos seus inimigos. Então, aqui em Esdras 9, fala, olha, não misture. Não se misture para que vocês sejam fortes, nutrindo-se do que é bom. Não é o jugo desigual. As más companhias corrompem os bons costumes. E se você sabe que tem certas coisas que são pecaminosas, evite assistir, evite ouvir, fuja da tentação. Fuja daquilo que desperta em você pensamentos que são pecaminosos, sentimentos e desejos, tá bom? Agora, uma coisa importante é você continuar meditando muito na palavra, para não ficar um vácuo, né? Não adianta você rejeitar o pecado e não se encher do Espírito. Casa vazia, volta mais 7, né? Então, tão importante quanto renunciar ao mal é se encher, né? Colossenses 3 diz, habite em vocês de forma transbordante a palavra de Deus. Casa cheia de glória, não vai entrar trevas. Já viu uma cidade iluminada entrar trevas dentro dela? Não tem como entrar. Só pode entrar se estiver apagado, né? A palavra é a luz. Então, olha que coisa tremenda, pessoal. Que as suas lamparinas não sejam apagadas, tá bom? Por falta da palavra. E não sejamos como aqueles que Jesus disse, quando eu vier achar embriagando-se com as coisas deste mundo, brigando, né? Então, que nós sejamos realmente cheios do Espírito, não se embriagando com as distrações, pecados, mundanismo. Quantos que participam do evangelho misturado com mundanismo que não vale um centavo furado? O evangelho que nos livra da idolatria, do mundanismo, do pecado. Estamos ali trabalhando no púlpito misturado com toda forma de abominação. Meu Deus, como pode ser tão cegos, mano? Se a luz que está em nós são trevas, condensam as trevas. Esse evangelho que não nos tira de tudo aquilo que a Bíblia chama de pecado, esse evangelho não vale nada, né, pessoal? Olha só que evangelho é este, meu Deus, que não tem renúncia, não tem cruz, né? Não tem sangue, não tem temor, não estão separados do mundo, são igualzinhos aos seus vizinhos ímpios, mas são gospel, né? Curtem as mesmas músicas, torcem pelo mesmo time e também uma vida sexual fora do casamento e mentiras e tanta coisa, fornicação, né? E tá tudo bem. Não, se não houver arrependimento, naquele dia o Senhor dirá, apartai-vos de mim porque eu não te conheço, tem iniquidade em suas vestes. Ao morno Deus vomitará. Hoje é dia de nos arrependermos, irmãos. O evangelho que não tem no coração, né, o desejo de renunciar 100% que é de Satanás, está fadado ao inferno. Pode ser 99% evangélico, mas tiver 1% de pecado de estimação, não renunciado. Você sabe que um pouco de fermento levará toda a massa, né? Uma mosca morta destrói todo o perfume. Então você pode ter um copo de água 99% saudável, mas se colocar 2 gotas de esgoto, já infectou toda a água, né? Você pode ter aí um copo de água, é água potável, mas se você colocar 2 gotas de veneno, entende como é? Então assim, o mundanismo e o pecado não renunciado com a intenção de abandonar. Não é dizer da boca para fora, me perdoe, enquanto continua fazendo aquele escondido. Não, isso aí é remorso, isso é engano, viu? Renunciar significa você pedir perdão com a intenção sincera de nunca mais fazer. Talvez você vai errar, sim, mas é involuntário. Você não vai fazer provisão para o pecado, como diz Romanos 13:14, né? Nos revestirmos de Cristo e não fazer provisão para o pecado. Portanto, que a nossa vida seja 100% de Jesus, 0% do diabo. Como de Jesus, lá vem Satanás que não tem nada em mim. Eu quero isso para a tua vida e profetizo em nome de Jesus.